A maioria das pessoas nunca vão aprender a falar inglês no Brasil. E não é por falta de vontade ou esforço, mas é porque elas estão tentando aprender inglês do jeito errado. Mas fica tranquilo, porque aqui nessa aula eu vou mostrar como você pode falar inglês sem medo. Porque as pessoas têm medo de falar inglês. Elas têm medo de errar, medo de esquecer as palavras, até medo de travar. E mesmo quem sabe inglês não consegue manter uma conversa básica. Só que existe uma forma certa, uma ordem certa para estudar inglês. E quem estuda do jeito certo vê resultados mais rápidos. Você não vai ter que ficar estudando horas e horas do seu dia, até porque eu sei que você tem uma rotina bem corrida, né? O que eu vou compartilhar aqui com você nessa aula é uma técnica simples que vai fazer você falar inglês com qualquer pessoa, em qualquer lugar, com aquela confiança. E mesmo que você nunca tenha estudado inglês antes, essa técnica vai mostrar hoje que você pode falar inglês. Você sabia que só 1% da população brasileira fala inglês fluentemente? E existe uma lógica por trás desse número. Hoje você vai entender a diferença que faz aprender inglês do jeito certo. Só que eu vou ser bem sincero aqui com você. Essa aula não é para todo mundo. Se você deu play aqui achando que você vai aprender inglês fluente em 2 semanas, ou que você vai aprender inglês sem se esforçar minimamente, aí eu já posso te garantir, essa aula não é para você. Não tem como fazer milagre. O que existe é uma ordem certa para estudar. E quem estuda na ordem certa vê resultados como esse aqui do Rafa, por exemplo. Ele não conseguia memorizar nem regras gramaticais, nem vocabulário. Ele aprendia as palavras hoje e esquecia amanhã. E aí, quando ele entrou em contato com a nossa técnica de revisão inteligente, isso não foi mais um problema para ele. Tem casos como o da Camila. Ela tinha um problema similar, mas era com gramática. E era um pouquinho pior, porque ela odiava gramática. Só que quando ela viu a gramática era ensinada e praticada ao mesmo tempo, começou a clicar de um jeito diferente na cabeça dela. Começou a fazer sentido. Porque ela relatou que aprendia 2, 3, até 4 gramáticas em uma só aula. Só que quanto disso era de fato praticado? Nada. E aí o resultado não aparece mesmo. O que aparece é uma confusão que muitos alunos fazem. Esse feedback do Felipe aqui é um dos mais importantes, porque ele vai mostrar bastante da técnica que eu vou usar aqui para você ganhar vocabulário naturalmente e em grande volume. Cada aula apresenta de 20 a 25 novas palavras, e se você não estudar isso do jeito certo, a chance de memorizar é nula, não vai acontecer. Ainda falando sobre vocabulário, dá uma olhada nesse vídeo do Mário aqui. Hey, what's up? Meu nome é Mário. Eu tô aqui para falar quanto o VPFI mudou a minha experiência com o inglês. Bom, eu venho de um certo trauma do ensino fundamental até no ensino médio, onde eu odiava a aula de inglês, eu não gostava de participar, não gostava de responder nada, e quando eu tentava responder, errava e isso me frustrava ainda mais. Então, eu basicamente bloqueei essa língua do meu vocabulário, decidi que não era para mim, e desde então nunca mais me esforcei e me arrisquei a aprender essa língua. Até que um certo dia no meu antigo serviço, nós recebemos uma ligação de um fornecedor que queria conversar com a gente e marcar uma possível reunião de negócio, porém ele só falava inglês e naquele ambiente ninguém sabia falar inglês. E a única solução no momento foi encerrar o contato por ali, o que pode ter perdido uma grande oportunidade no mercado e naquele momento para a empresa. Foi aí que virou uma chave na minha cabeça, onde eu entendi que não poderia abandonar o inglês por conta disso. Foi onde eu me dediquei e busquei cursos do VPFI para arriscar novamente nessa nova língua. E gostei demais da metodologia aplicada, é totalmente diferente da escola. Na escola você fica anos e anos e anos e não vê evolução nenhuma. Com o curso, na primeira aula, eu já senti uma grande diferença de vocabulário e quanto mais eu aprendia, mais de fato eu enxergava o inglês no meu dia a dia e onde eu poderia usá-lo. Então, hoje eu sinto muita desconfiança, gosto demais de aprender inglês, busco cada vez mais conhecimento. And nowadays, I have more confidence when speaking English. See you everybody! Você percebeu que quanto mais ele ia aprendendo, mais ele sentia vontade de estudar? Isso com certeza vai acontecer com você também, porque quando você sente que você está evoluindo, você não quer parar os estudos. Tem o caso, por exemplo, da dona Vera. Eu adoro compartilhar isso aqui porque ela já tem mais de 50 anos de idade e ela tinha colocado na cabeça dela que inglês era uma coisa impossível, que já tinha passado a hora dela, só que quando a netinha dela começou a estudar, ela se sentiu meio que motivada e forçada pela netinha a aprender pelo menos algumas palavrinhas.
E aí ela encontrou a gente e hoje ela relata que ela fala boa parte do tempo em inglês com a própria netinha. Ela disse que ia ser uma tentativa, mas que ela não estava colocando muita fé não. E tem muita gente que, assim como a Dona Vera, não bota muita fé. Por exemplo, a Mari e a Ju. São dois casos que elas já estavam muito descrentes de que aprender inglês era uma possibilidade, porque elas já tinham tentado inúmeras vezes, estavam assim, bem frustradas mesmo. E aí eu lembro que uma das coisas que eu conversei com elas é: vocês estudaram antes, mas vocês não querem começar do básico. E eu insisti um pouco, falei, começa do básico, porque vocês vão entender que a fluência mora ali. Você precisa construir uma base sólida no inglês, se você quiser de fato não sofrer lá no inglês intermediário ou no inglês avançado. Não tem como você ficar fluente se você não tiver um inglês básico muito bem definido. E elas relatam aqui nesses feedbacks que foi a melhor coisa que elas fizeram, porque se tivesse pro lado básico, elas não iam ter a confiança que elas têm hoje para falar inglês com quem elas falam. A real é que aprender inglês vai fazer você ganhar muito tempo na sua vida, em muitas áreas diferentes, como pessoal, cultural, acadêmico. Olha o caso da Bia, por exemplo. Hi there, eu sou a Beatriz, faço Física Médica na Universidade de São Paulo e entrar na universidade já sabendo inglês me ajudou demais. Então é muito comum ter estudantes de outros países aqui, não só estudantes, mas professores também. E você saber inglês vai te ajudar muito, né, na comunicação e no convívio com essas pessoas. O ponto mais forte do inglês na minha trajetória aqui na universidade foi economizar tempo. Tenho colegas que não sabiam inglês, então eles sofreram um pouco nessa parte, porque eles tinham que aprender o inglês antes para depois conseguir aprender o conteúdo que o professor estava pedindo. E falando nisso de tempo, eu acho que é o maior diferencial do VPFI, porque ele te permite economizar tempo, otimizar tempo. Porque as aulas, elas são rápidas, então você, mesmo que tenha uma rotina corrida, você consegue conciliar com as aulas do VPFI. Elas são rápidas, mas são eficazes, então em pouco tempo você consegue aprender muita coisa. I better enjoy the university because I know how to speak English. Estudar em uma universidade federal e ter que aprender inglês ao mesmo tempo, com certeza não é fácil. Imagina no caso da Bianca, ela já tinha uma rotina maluca no trabalho e estava sendo cobrada diariamente para aprender inglês. Ela não conseguia ver como que ela ia colocar as duas coisas para funcionar em harmonia na rotina dela, até porque parecia impossível. A real é que se você se organizar do jeito certo, você não precisa de muito tempo não. Tem uma forma de se organizar que você consegue resultado rápido com o inglês. E eu vou te ensinar como fazer isso aqui nesse vídeo. Pode ter certeza que qualquer pessoa que tenha pelo menos 10 minutos por dia dá conta de fazer o que eu vou ensinar aqui. Eu lembro de casos como o do Rodrigo. Ele tinha tempo, só que ao mesmo tempo que ele tinha tempo, ele estava perdidaço. Começou a estudar, não sabia por onde, não sabia se presente, passado, futuro, tava uma salada gramatical na cabeça dele. Porque a maioria das pessoas que estão tentando aprender inglês aqui na internet, no YouTube, a esmo, elas estão estudando qualquer coisa, de qualquer jeito, sem uma ordem. Elas estão aleatoriamente vendo exercícios dia após dia e aí elas reclamam de não ver resultados, mas também me espantaria se elas vissem algum tipo de resultado estudando de forma desorganizada, do jeito que está tentando. Existe uma ordem certa para estudar inglês e ela é a maior responsável por acelerar o resultado que você vai ter com o idioma. Só que se você ficar estudando sem ordem, é como se você tentasse aprender matemática começando pela fórmula de Bhaskara, mas você não aprendeu adição, subtração, multiplicação, nada do básico. Você já começou lá em cima. Vai dar certo isso aí? Inglês é como qualquer outro conhecimento da vida. Se você estuda na ordem certa, você vê resultados. Caso contrário, não, você fica só patinando. O Rodrigo e a maioria das pessoas tem um medo enraizado dentro de si porque eles já tentaram e não conseguiram ver os resultados que eles queriam. E isso acontece não só com eles, mas talvez com você também. É muito natural sentir medo quando você não vê a evolução, quando você estuda e não consegue conversar com alguém, quando você quer falar e trava, é o primeiro sentimento, é o mais primitivo que você tem. Só que eu tenho um feedback aqui do Ricardo. Hello guys, good morning, my name is Ricardo. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho do que o VPFI mudou na minha vida. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos há 8 anos atrás, sem conseguir me comunicar. Não consegui me comunicar nem no aeroporto, nem o básico, né, que eles pedem lá. Passei assim, lá com a ajuda do pessoal que estava lá. E a mulher que me atendeu falava um pouquinho de espanhol, então
Não entendi, mas me ajudou um pouco. E então eu entrei para fazer as aulas online, porque eu precisava aprender a me comunicar. Depois que eu aprendi a trabalhar aqui, eu tenho uma empresa de construção aqui hoje, né? Eu precisava me comunicar para entrar nas lojas, apresentar o meu trabalho, me comunicar com os builders, né? São os managers das obras, né? Então foi a partir das aulas online que eu tive com o VPFI que eu consegui, né, manter o meu business e apresentar o meu business para mais pessoas aqui, conseguir os reviews que eu precisava para minha empresa e assim manter ela trabalhando. Fora isso, eu trabalho numa loja aqui, eu sou prestador de serviço, subcontrato. Passado, ela me pagou dois cursos de formação na área de piso de madeira, que é a área que eu trabalho aqui, teria o sand and refinishing do piso. E lá é só inglês, americanos, né, e pessoal já voltado para essa área de sand and refinishing, então a gente aprende os nomes das máquinas, tudo. Queria só deixar aqui, então, é um grande agradecimento. E para quem está em dúvida de fazer aula online ou presencial, para mim foi a melhor escolha que eu fiz depois que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Me garantiu minha comunicação, me garantiu conseguir o meu business. Se tiver com dúvida, vai com o VPFI. Eu compartilhei com você aqui histórias de pessoas que entenderam como aprender inglês e tiveram resultados reais, mas nem todo mundo consegue ter esse mesmo tipo de história para compartilhar. Inclusive eu passei boa parte da minha vida estudando inglês sem ver resultado nenhum.